Meus amados, Pai do Senhor, nós vamos ler o Salmo 126, versículos 4 ao versículo 6. Restaura a nossa sorte, ó Senhor, como as correntes do Neguebe. Os que semeiam com lágrimas cegarão com cânticos de alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará com cânticos de alegria, trazendo consigo os seus molhos. Este é um salmo vibrante de alegria, de júbilo, de regozijo, uma expressão de contentamento e de prazer sem igual, que é descrito como salmista em uma experiência como se fosse um sonho, uma experiência de algo que parece não ser verdade. O salmista descreve um daqueles momentos que o povo de Deus vive, uma intervenção direta de Deus. Ele sabe que os acontecimentos presentes não são coisas fortuitas, casuais, produto das mudanças, muitas vezes ocasionada simplesmente por conta do tempo. Há neste salmo expressões da intervenção direta de Deus, e não simplesmente mudança da sorte humana, mas uma intervenção na história realizada da parte de Deus. Por isso que ele diz: estávamos como os que sonham. Ele descreve toda a experiência alegre, jubilosa que ele vive como uma ação divina. Ele diz: foi o Senhor que nos trouxe do cativeiro. Quando nós chegamos na segunda parte desse salmo, ele descreve aqui uma ansiedade, um desejo profundo de uma manifestação de Deus em resposta de uma ação humana, em resposta de uma perseverança humana, no sentido daqueles que semeiam e que esperam as chuvas para que possa acontecer a colheita. Nos primeiros versículos nós vemos uma intervenção de Deus de forma extraordinária e surpreendente, e o que a gente percebe é que não havia aqui uma expectativa, como se cumprisse uma expectativa no coração do salmista, mas como algo surpreendente. Nos versículos 4 ou 6, nós vemos aqui que há uma expectativa, que há uma espera, que há um momento em que o coração do salmista está naquele estado de esperar no Senhor. Então no versículo 4 ele diz: restaura a nossa sorte, ó Senhor, como as correntes do Neguebe. Neguebe é um território de Israel que é deserto, árido, seco, sem vida, até que chega o tempo das chuvas, que faz com que aquele lugar se torne um lugar com abundantes águas. As chuvas que caem são armazenadas em reservatórios um pouco acima do Neguebe, e à medida que esses reservatórios vão armazenando água com as abundantes chuvas que vão caindo, aqueles reservatórios vão transbordar e as torrentes de água vão correr para o deserto do Neguebe. Esse fenômeno natural acontece todos os anos, que as chuvas caem em Israel. O Neguebe fica naquela parte baixa, de sorte que as águas que vão caindo lá vão correr para aquele deserto e vão transformar aquele lugar seco em um lugar fértil, em um lugar de abundantes águas. É um acontecimento extraordinário, que de repente aquele lugar deserto que tem o seu leito ali formado pelas correntes das águas, mas fica tão seco, tão árido, tão sem vida, e quando chega o momento das chuvas, em que aquelas torrentes de água começam a correr, as pessoas às vezes gostam de ir para lá exatamente naquele momento em que as águas vão descendo dos montes, chegando ao deserto do Neguebe, porque é uma cena maravilhosa, uma cena especial,
onde aquele lugar deserto vai sendo tomado pelas águas, e à medida que aquelas torrentes de águas elas vão se espalhando, elas vão se transformando em ribeiros, dentro daquele lugar deserto, daquele lugar que anteriormente não tinha vida. E tudo isso por uma ação daquele que faz com que a chuva desça, para fazer com que os desertos se tornem lugares de fontes, um lugar de abundantes águas. E ele diz: restaura, Senhor, a nossa sorte como as correntes do Negueb. Ele pede: Senhor, faz descer sobre nós as chuvas, e faz com que os sertões e os desertos da nossa vida possa receber esta abundante chuva que vem do Senhor. E ele diz aqui: os que semeiam com lágrimas cegarão com cânticos de alegria. Há uma dedicação por parte do semeador com relação ao trabalho que antecede o tempo das chuvas, porque ele semeia numa terra árida, sem ter a plena certeza de que a chuva virá e fará a sua semente brotar. Contudo, ele tem que trabalhar a terra antes das chuvas. Ele trabalha sem ter a certeza, sem ter a previsão certa de que as chuvas virão. Por isso que a semeadura ela é árdua, ela é carregada de um sentimento de dor, que vem com a ansiedade, com a expectativa de que aquele trabalho não seja desperdiçado, de que aquele trabalho não seja um trabalho em vão. Quantas vezes aqui no nosso estado os agricultores trabalharam em vão, prepararam a terra, araram a terra, prepararam todo o ambiente, o solo, lançaram a semente, e as chuvas não foram suficientes, as colheitas foram perdidas. Quantas vezes nós não vimos essas situações se repetirem em nosso estado, no Nordeste, que é um lugar seco, porque as chuvas não vieram. Por isso que a semeadura é uma semeadura em lágrimas, é uma semeadura que muitas vezes ela é realizada em grande dor de expectativas e esperanças incertas. Mas aqui, com relação à vida espiritual, com relação a essa metáfora aplicada à realidade espiritual, uma coisa a gente precisa entender: que quando semeamos a boa semente, quando nós semeamos a boa semente, nesse âmbito da vida espiritual, a certeza da colheita é algo real para todos nós. O salmista diz: os que semeiam com lágrimas cegarão com cânticos de alegria. O semeador, ele não tem a capacidade de fazer a semente produzir, mas ele tem a sua parte nessa atividade de semear e colher. E a sua parte é semear, a sua parte é jogar a semente na terra. Deus vai dar o clima, a chuva, as circunstâncias apropriadas para que a semente possa vir. Assim como aquele deserto não tinha fontes naturais que o mantivesse regado o tempo todo por as fontes das águas, e dependia simplesmente da chuva que caía do céu, assim é a nossa vida diante de Deus. Não há autossuficiência em nós. O que existe em nós deve ser um coração receptível, aberto para receber a ministração que vem de Deus. Não há nenhuma autossuficiência. Aquele deserto não tinha fontes que o mantivesse regado o tempo todo. Ele esperava pelas chuvas. Assim é a nossa vida. Nós não temos autossuficiência. Nós precisamos daquele que faz as chuvas descer e tornar os lugares áridos em lugares verdejantes, lugares estéreis em lugares de fertilidade. Assim o Senhor pode fazer na minha e na sua vida. Quantas vezes sentimos que estamos secos, áridos como um deserto, e Deus é poderoso para fazer as torrentes de águas correr para os nossos desertos e
fazer um lugar antes sem qualquer beleza se tornar um lugar belo por conta da visitação do Senhor, pelo tempo de refrigério que o Senhor nos traz. O salmista diz que os que semeiam com lágrimas. Talvez você é alguém que venha semeando tanto tempo. Talvez você vive a expectativa da colheita. Tem solos que são difíceis de semear. Tem solos que são duros, áridos, difíceis de semear. Não desanime. Não se deixe esmorecer diante das dificuldades. No tempo próprio, as torrentes de águas correrão e tornarão esses lugares que pareciam um lugar de um trabalho inútil em um lugar de fertilidade, de vegetação, de abundância de vida. E depois que as águas correm para o Negueb, que ela molha aquele solo se torna florescente. Flores aparecem naquele deserto, belas flores, tomam conta daquele deserto que antes não tinha nada. Muda todo o aspecto daquele lugar, porque essa é a ação de Deus na vida daqueles que nesta vida semeiam com lágrimas. Cegarão com alegria, colherão abundantemente. Há um tempo de colheita. Não se desespere, não se desanime. Espere o tempo da colheita. Quanto tempo você vem investindo e parece que retorno previsto não existe. Mas continue semeando com alegria, esperando o tempo certo para colher com júbilo na presença do Senhor. Ele termina dizendo: aquele que leva preciosa semente voltará com cânticos de alegria. Ninguém semeia na vida com Deus sem que seja abençoado por uma colheita abundante. Não desanime diante da dificuldade, dos problemas, das adversidades, da semeadura de lágrimas, porque a colheita de alegria chegará para você num tempo próprio, num tempo determinado por Deus. Assim como as correntes do Negueb, elas aparecem no tempo próprio, Deus enviará as chuvas abundantes sobre o terreno que você vem semeando, e a colheita da alegria virá para a sua vida. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus, e que todos tenham um dia abençoado na presença do Senhor. Deus Altíssimo, nosso Pai Celestial, bendito e querido Senhor, eu te agradeço, Senhor, por mais um momento em que aqui, Senhor Deus querido, transmitimos a Tua palavra, que ela habite no coração dos santos, Senhor Deus, e que o Teu Espírito Santo possa como chuva descer em nossos corações, fazendo com que sejamos frutíferos, Senhor Deus, na Tua obra. Deus amado, muito obrigado por mais este momento. Fica conosco, nos dando um dia em paz. Abençoa todos os irmãos, Senhor, que necessitam da Tua intervenção, aqueles que precisam do Teu milagre. Dá-nos assim, Senhor, a alegria de ver a restauração dos Teus santos. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Pai, Senhor, meus amados.